Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar do autor Rollo May, buscando com ele entender um pouco do tema da angústia. A angústia é uma palavra aí muito presente, acho que em todo o campo da psicologia, em todos os autores que tentam teorizar aí o que é a estrutura mesmo humana, seja em face de pensar a psicoterapia ou qualquer outro tipo de relações em que um psicólogo pode atuar, né, a angústia como algo que faz parte da experiência humana. E, enfim, vamos tratar disso do modo como o Rollo May considera, que é uma perspectiva muito parecida também com a de outro autor, que é o Medard Boss, que provavelmente mais para frente vocês vão ter contato com ele também. Mas a gente começa com o May, que é um autor que tem um texto mais tranquilo de ler, mais compreensível. E eu queria começar lembrando vocês um pouquinho do Rollo May. Não sei se vocês vão lembrar do nome dele, a gente já se deparou com o nome dele quando estudou com o Adriano Furtado a história do movimento humanista, né, da psicologia humanista, porque o May foi muito importante no que diz respeito ao encontro dessa corrente humanista, chamada, né, de humanista nos Estados Unidos, com a corrente existencial europeia. Então, eu diria que ele foi um grande motivador e mesmo assim um impulsionador do encontro dessas duas correntes, que acabou construindo assim, esse encontro que veio a formar esse grande campo que eu considero hoje que a gente pode entender como um campo uno dentro da psicologia, que é o campo então existencial humanista. O Rollo May, ele é dos Estados Unidos, né, nascido lá, trabalhou lá, né, desenvolveu toda a sua carreira lá, porém sempre teve um interesse muito grande nas filosofias da existência europeias e com isso passou a ter um contato desde muito cedo com os psicólogos europeus que vinham começando a trabalhar a partir dessas ideias filosóficas. Então, e a gente falou também, né, naquela época, né, da aula sobre essa história, que ele também funcionou de modo pragmático em relação a isso. Ele passou a ter amigos, né, conhecer de perto pessoas da Europa e foi responsável por muitos convites, por muito trânsito entre esses primeiros aí psicólogos do campo, psicólogos ou psiquiatras, psicoterapeutas, e através dele muitos acabaram se encontrando, se conhecendo. Então se trata de um encontro a nível teórico, porque ele próprio se interessou pelas duas vertentes e passou a trabalhá-las de uma maneira conjunta, mas também a nível prático e concreto no mundo, né, no sentido mesmo de fazer com que as pessoas se encontrassem. E ele próprio se encontrando com aqueles que estavam lá, né, na distância da Europa, e ao mesmo tempo fazendo parte da movimentação do movimento humanista nos Estados Unidos. Ele viveu ao longo aí do século XX, né, de 1909 a 1994. Escreveu vários livros, foi responsável por alguns volumes de textos conjuntos de vários autores diferentes. Então, isso também ele fez, né, esse tipo de reunião de publicações conjuntas. Existe um volume muito importante chamado Existência, que tem textos de autores diversos. É o livro que contém o famoso caso Ellen West do Binswanger. Um dia também mais para frente vocês vão conhecer. Mas hoje então vou entrar aqui nesse capítulo chamado O Fator Ontológico da Ansiedade e da Culpa, que está dentro do livro A Descoberta do Ser, publicado pela primeira vez em 1983. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a palavra ansiedade aqui. Mais para frente no texto, o próprio Rollo May vai falar sobre isso, mas acho que aqui a gente pode já adiantar, porque isso causa um pouco de incômodo, né? Eu disse para vocês que a gente vai tratar do tema da angústia e o capítulo que eu escolhi para a gente tratar do tema da angústia fala de ansiedade. Então, a primeira coisa que eu diria nesse momento não importa tentar diferenciar essas duas coisas, não.
eu própria teria dúvidas de como diferenciar, porque depende da perspectiva, né, de quem está falando e que sentido está falando. Acho que é possível considerar essas duas palavras muito próximas, mas no texto aí do meio a gente vai ver que ele faz uma consideração que tem a ver com a tradução também e com o uso das palavras na língua inglesa, que é a sua língua. Aí ele se refere a vários autores alemães e também ao Kierkegaard, que é um autor dinamarquês, mas que tem sua obra muito rapidamente traduzida para o alemão. E a palavra alemã, Angst, sei lá como se fala, né, corretamente em alemão, mas essa palavra, numa tradução direta do alemão para o português, nós sempre vamos traduzir por angústia, né? Então é isso que esse fenômeno ao qual o Rolomei quer se dedicar é a angústia, se a gente for buscar esses primeiros autores que trataram dessa questão. Mas o May considera que a tradução para o inglês é complicada, que eles não teriam na língua inglesa uma palavra que realmente refletisse o sentido completo da Angst alemã. Existe a palavra Angst em inglês, mas aí eu realmente não sei dizer para vocês, não tenho assim tanta prática na língua para dizer qual é o uso dessa palavra em inglês, mas o que a gente vê é que realmente as traduções tendem a usar Angst, né, que é ansiedade. Para nós, a gente traduziríamos Angst do inglês para o português como ansiedade. E, por exemplo, existe um livro do Kierkegaard muito famoso chamado O Conceito de Angústia, e nos Estados Unidos o nome é o conceito de ansiedade. Então, só para a gente perceber que essa nuance parece que lá na língua inglesa é muito menos clara do que é para nós, porque o sentido das palavras, né, o campo semântico das palavras em cada língua altera muito. Então, o que a gente diz como ansiedade aqui não é exatamente o que eles dizem lá. E ao que ele diz, ele acabou preferindo optar pelo uso da palavra ansiedade, considerando que lá no inglês ela era a palavra que mais se aproximava, ainda que não ele diz que não correspondia exatamente àquela palavra alemã, mas é a que ele achou melhor usar, até pelo uso já feito, né, por médicos e psicólogos. Ele achou que, né, no entendimento mesmo da língua por um público, essa palavra seria preferível. Então eu vou tratar hoje aqui, eu vou usar a palavra ansiedade, porque também quem traduziu o livro do May para o Brasil usou ansiedade. Diante de tudo que ele explica, eu acho que talvez a gente pudesse ter traduzido por angústia, mas o texto está falando ansiedade e eu vou falar em ansiedade aqui, mas espero que vocês se lembrem e não deixem de considerar que tudo isso que a gente está falando sobre ansiedade, a partir deste texto do Rolomei, pode ser entendido como angústia, o fenômeno mesmo porque em outros textos aqui no Brasil, em língua portuguesa, outros autores, a palavra comum que a gente vai usar para isso que vários autores estão abordando é a angústia. Eu disse assim, né, nem saberia mesmo diferenciar, mas um pouco eu percebo que no uso prático que a gente faz dessas palavras, a ansiedade está, por um lado, mais próxima de um vocabulário médico, né, os sintomas da ansiedade, a coisa bastante física, né, da dor no peito, às vezes um pouco de dificuldade para respirar, essa coisa que leva às crises de pânico e tal. Por outro lado, a ansiedade tem um uso muito, muito fluente na língua comum, né, na linguagem popular, onde se diz estou ansioso, não estou ansioso, a ansiedade gera, né, comportamentos diferentes e tal. A gente geralmente usa a angústia para alguma coisa um pouco menos banal, assim, né? Como se a angústia já dissesse de um comprometimento vital maior. Né? Eu dizer assim, eu estou muito ansiosa hoje é uma coisa menos forte, menos abrangente do meu ser todo do que eu dizer, nossa, estou muito angustiada. Então, a angústia é como se nos puxasse do centro. O Rolomei, usando a palavra ansiedade, ele está se referindo a essa coisa que vem do nosso âmago mesmo. A gente vai ver isso claramente no texto. Mas foi bem, entendido isso, a gente pode ir entrando no texto. Vejamos. Assim, eu tinha só mais um detalhe sobre a palavra. Eu disse que essa conceituação toda aqui, né, essa argumentação que o Rolomei vai fazer é muito parecida com uma que o Medard Boss faz, que é um autor suíço, e
porque o Boss também vai se referir à angústia e culpa, e ele, Medard Boss, usa a palavra angústia mesmo. Mas para falar é basicamente disso aqui que o May está falando para nós também. Pois bem, o que acho que mais interessa para nós aqui de compreender bem, que já está no título do capítulo, mas nós vamos começar com a angústia para depois chegar na culpa. Então, começando assim, o Rolomei, ele vai iniciar já afirmando o caráter ontológico da ansiedade. Ontológico é uma palavra filosófica que se refere ao ser das coisas. Né? Assim, quando a gente diz a ontologia é o campo da filosofia que vai tratar do ser, dos problemas do ser. Pois bem, ele está dizendo que a ansiedade, dizer que a ansiedade tem um caráter ontológico na vida humana, quer dizer que a ansiedade faz parte, ela é inerente à nossa existência. Usando o vocabulário que ele usa, ele diz que a ansiedade está enraizada na existência humana. Portanto, ela faz parte do nosso ser, do ser que nós somos. Né? Então, ele conclui assim, não é alguma coisa periférica, como uma ferida na pele que eu pudesse tratar e fazer desaparecer, descartar. Não, a ansiedade não é descartável, porque ela faz parte de mim como ser humano. E ela faz parte de mim pelo fato simples de que eu sou um animal frágil, né? Ou ele não vai tratar disso diretamente nesse texto, mas a gente sabe que está implicado aí no fundo o tempo todo a questão da finitude, né? Então, o ser que nós somos é um ser que vai morrer, né? Que não tem uma existência perene, ele é destrutível, portanto frágil, e o ser em nós, o ser que nós somos, ele tá diante da possibilidade de desaparecer, sempre, né? A possibilidade de deixar de ser. E é isso aqui que o May vai chamar então de não ser. A possibilidade de passar, né, de transitar do ser para o não ser, ou do que existe para o que não existe, ou da vida para a morte, né, está sempre colocada para nós. E o gerador, então, da ansiedade seria a percepção da possibilidade do aniquilamento do ser em nós, ou de nós mesmos. Né? Ser destruído, ser aniquilado, morrer, é isso que estaria ali o tempo todo gerando, né? Fomentando essa reação. Então, não vou nem dizer sentimento, sensação, percepção, a gente pode dizer uma reação do nosso ser inteiro à perspectiva do aniquilamento, né, ou do desaparecimento. E aí, nesse sentido, ele vai fazer aqui uma diferenciação entre ansiedade e medo. Essa é uma diferença que a gente encontra muitas vezes na psicologia, mas não necessariamente. Então, vou me referir ao Boss de novo, porque realmente ele é importante nesse tema, e o próprio Rolomei vai citar o Medard Boss aqui. No texto do Boss, a palavra medo aparece muito tranquilamente. Ele vai dizer assim, por trás da angústia está o medo da morte. Então, é como se ele dissesse, a própria palavra medo dá conta de transitar naquilo que é o medo de algo pontual e também para essa outra coisa que diz de um medo central, do âmago mesmo do ser, que é a ideia do May aqui. Tá, eu estou aqui fazendo questão de marcar esses problemas com as palavras para que eu acho que é sempre melhor a gente não ficar muito fixado nas palavras. De pensar assim, não, ansiedade e medo são coisas diferentes. Calma, alguns autores vão considerar que é melhor usar palavras diferentes para o mesmo fenômeno, outros não, porque as palavras também elas comportam, né, um campo de significação grande, e medo a gente pode entender assim. No uso comum, a gente se refere ao medo da morte, ao medo da destruição de si. Eu acho que é possível usar a palavra medo também para isso. Mas aqui, o May está diferenciando, ele vai dizer, a ansiedade se refere a essa ameaça ao meu ser total, ou, na expressão que ele usa, ao âmago central do ser. Quer dizer, a existência é o nosso existir mesmo que se põe em perigo.
Então, isso, se a gente quisesse manter a palavra medo, ia dizer assim, é um medo integral, né? Um medo que vem da totalidade do meu ser. Mas aqui, diferenciando, ele vai dizer, não, isso é ansiedade. O medo, ao contrário, né? Ele vai se referir a um ponto específico da experiência, algo periférico. Aí ele dá lá um exemplo, e ele diz assim, isso não quer dizer intensidade. A ansiedade pode ser baixa e o medo intenso. Mas o medo intenso pode se referir a algo periférico. E aí ele dá um exemplo de um dentista. Ele vai dizer o medo que alguém possa sentir, por exemplo, da broca do dentista, no momento que você está lá deitado na cadeira e vem o dentista com aquela coisa, né, para tocar o seu dente. Isso pode ser um medo muito intenso. Mas esse medo muito intenso, ele não se refere ao ser inteiro, né? E aí ele diz, alguém que passou por um outro na rua e esse outro não o cumprimentou, o ignorou, isso pode ser gerador de ansiedade, porque o não ser visto ou não ser cumprimentado por alguém é algo que pode fazer uma alusão, se referir a esse pânico, né? Ou essa ameaça do desaparecimento. É como se você fosse ali invisível, não existente diante do outro. E aí o May diz isso pode gerar uma reação suave, tênue, mas mesmo ela não sendo intensa, ela se refere lá intimamente ao medo da aniquilação. O medo o não ser visto, não ser tomado como existente por um outro, alude, né, faz uma referência ao momento em que realmente eu teria, né, eu terei desaparecido, eu terei sido aniquilado. Pois bem, então, guardada essa diferença, então aqui, sem ficar tão fixado na ideia de se é ansiedade, se é medo, qual é a palavra correta, importa perceber a diferença do fenômeno, né? Aquilo que é uma ameaça periférica de algo que pode ser resolvido sem me tomar inteira, e oposta a algo que diz respeito a uma ameaça ao meu ser, né? E por isso é sentido lá no âmago desse ser, na sua centralidade, que é ao mesmo tempo a sua totalidade, né? A sua integralidade. E por isso mesmo, porque diz respeito a esse centro, né? A esse âmago e a nossa existência como um todo, ele vai dizer que a ansiedade, então, quando ela irrompe, ela vai tomar conta de toda a experiência da pessoa. É como se ela absorve toda a pessoa integralmente nesse estado. Porque o que está em perigo é a pessoa toda. Então é a pessoa toda que fica tomada aí pela experiência mesmo, pelo estado de ansiedade. De modo que não é possível fazer um tratamento periférico, né, ou um cuidado, por exemplo, o medo do dentista, assim que acabar aquela consulta, tiver sido feito o procedimento, ele vai desaparecer. A ansiedade não. Ela vem e ao tomar conta, né, ao provocar esse estado total dentro da pessoa, ela gera uma espécie de inibição. E aqui, veja que nós estamos lendo um livro que se chama A Descoberta do Ser, então Rolomei está interessado em pensar o ser humano em relação à sua essência, vou usar aqui essa palavra, né, com muita liberdade, a descoberta para cada um de nós de o que é esse ser, né, que é o ser humano e que sou eu mesma. Então ele vai dizer que a ansiedade provoca uma inibição nessa descoberta. E o modo como a gente percebe essa inibição, ele vai dizer, parece como que um bloqueio na percepção do tempo, como uma nebulosidade. A relação com o tempo tem a ver com a ansiedade, porque a concretização da ameaça, da aniquilação, é algo que se projeta no tempo, né? É a percepção clara do meu futuro que me põe diante desse fato inevitável de que eu irei de fato desaparecer. Ou seja, a ansiedade não se refere a uma ameaça vazia que possa ser desconstruída, né? Que eu possa acabar entendendo que não, que era apenas um imaginário.
como se o imaginário não fosse também real, né? Para o psicólogo, o imaginário é sempre real também, num certo sentido. Mas, de qualquer maneira, a ameaça em relação à existência do meu ser, ela é real, concreta e, de fato, eu irei mesmo desaparecer um dia no futuro. Por isso que essa percepção, né, descobrir o ser que eu sou é também a descoberta da minha finitude, né, e do meu desaparecimento futuro. A percepção clara disso se dá dentro dessa perspectiva clara do fluir do tempo. Então, acho que por isso que aqui o May introduz essa questão temporal, dizendo, né, uma nebulosa em torno da percepção do que eu sou, diz respeito também a um bloqueio na percepção do tempo, da temporalidade. O descobrir-se, né, a descoberta do ser implica na descoberta da finitude e na existência, a existência humana, como a gente pensar a existência como o existir de um ser que está colocado no mundo e que está colocado temporariamente, provisoriamente. Né? Bom, nesse sentido, o May vai dizer, é por isso que essa ameaça é sentida como muito dolorosa, como às vezes absurdamente dolorosa, menos possível de ser suportada do que às vezes dores físicas intensas e tal, porque ela diz respeito, né, a essa ameaça que é sobre a própria existência. Ele fala um risco de eliminação do próprio ser. Esse é o maior dos perigos, é a maior das ameaças que sempre se coloca para nós. E isso que vai ser sempre presente, porque diz respeito à nossa condição mesmo, que é a condição da finitude. É nesse ponto do texto que ele vai fazer a discussão sobre a tradução da palavra. Então, eu acho que a gente já tratou disso aqui, né, no iniciozinho. E logo depois de fazer essa observação, né, em relação ao sentido das palavras, a dificuldade da tradução, de captar aquele fenômeno tratado pelos alemães em primeiro lugar, ele vai dizer assim, um pouco do que eu disse no início também, importa perceber esse caráter ontológico da ansiedade, entender do que é que ele está falando, sem uma preocupação maior sobre qual é a palavra usada. E aí ele vai acrescentar o seguinte, a experiência da ansiedade existencialmente, então nesse sentido ontológico, que toma capaz, né, de se apropriar de alguma maneira de toda a experiência vivida da pessoa, sempre vai ser gerador ou implicador de um conflito, né? Um conflito interior, um conflito vivido pela pessoa na sua interioridade. E aí ele vai, né, dizer assim, uma sequência de nuances, né, ou de qualidades desse conflito. Em primeiro lugar, ele diz, esse conflito revela a tensão entre o ser e o não ser, na interioridade humana. Então, como a gente já falou, o não ser se refere ao meu não existir, né? Ou a aniquilação, a destruição ou a morte. Então, é isso que radicalmente essa tensão aponta para a ameaça de morte, né? A morte que está colocada aí como o nosso horizonte futuro, inevitável. É a partir dessa consciência, ou dessa percepção, que vem para nós, então, essa tensão e essa ameaça que nos acompanha o tempo todo. Né? A consciência da nossa finitude gera sempre essa perspectiva de que a possibilidade de passar para o não ser está colocada aqui para mim permanentemente. Então, esse é o lado que a gente pode falar concreto da realidade mesmo, a realidade da morte que vai vir. Então, isso já é um desestabilizador para o existente humano que sabe disso, né?
Porém, aqui ele vai fazer uma passagem que é importante para a psicologia mesmo, para o trabalho psicoterapêutico, que ele vai dizer que essa ansiedade também surge como que análoga, né, como que reverberando a mesma reação diante da mesma ameaça, diante de todo o movimento transformador da interioridade humana, transformador do ser mesmo da pessoa, da sua estrutura, porque ele vai dizer, nós somos então esse ser aberto, né, o ser da liberdade, e a cada vez que uma potencialidade, uma possibilidade nova se abre, né, para nós enquanto ser, esse é um momento vivido também na tensão, porque a abertura para o novo, ou seja, a entrada nesse movimento de transformação, ele é sempre ameaçador, porque o novo só pode vir, né, na nossa experiência, na nossa vivência ou existência, à custa da perda de algo que já está, ou minimamente da segurança do modo como nós já nos acostumamos a viver. Mudar, transformar, seja internamente, seja em relação a decisões concretas no mundo, implica sempre na perda de algo que nós já tínhamos ou algo que nós já éramos. E por isso é como se nessa perda, nesse ver algo de nós, algo importante da nossa vida, passar do ser para o não ser, ou seja, desaparecer, né? Isso faz é como se apontasse para esse perigo maior que é que o nosso ser mesmo deixe de existir. Portanto, o que o May está dizendo? E isso é esclarecedor para situações de tensão e medo, por exemplo, dentro dos processos de psicoterapia. Que toda vez que uma pessoa se defronta com a possibilidade transformadora, com um movimento de abertura para o novo, ela é tomada pela ansiedade que provém, né, dessa tensão, do risco da perda de algo que não seja do seu ser inteiro, mas de um traço desse ser, ou de algo que tem sido o seu modo de viver, né, que é a segurança. Toda vez que a gente fala desse movimento, né, dessa possível abertura que tem a ver com a liberdade, ele vai dizer isso daqui a pouco, isso tem sempre essa tensão em relação à segurança. O que eu já sou, mesmo que me cause sofrimento, é um ponto de segurança, porque é algo que eu já conheço, é um modo com o qual eu já estou habituada. E a abertura para o novo, então, ela vai ser sempre vivida no medo ou na ansiedade, né? Como prefere aí o Rolomei. O significado disso é que qualquer possibilidade de transformação é sentida como ameaçadora. E por isso é preciso um impulso a mais, né? Para seguir nessa possibilidade de transformação, porque é preciso enfrentar essa tensão da ameaça. E aí, nesse ponto, ele vai fazer uma referência ao chamado trauma do nascimento, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Otto Rank, que foi um dos dissidentes do Freud, né, alguém que foi ali, se formou junto com o Freud e depois se distancia. E o Rank afirma que todo o sofrimento, toda a angústia humana tem a sua origem na dor ou na ameaça vivida no nascimento. O nascimento seria esse momento, então, de abertura suprema, né? Simbolicamente, muito forte essa ideia de abertura para a vida que se inicia, mas algo se perde ali. A segurança da vida vivida dentro do corpo materno, né, é perdida. E aí o Rolomei vai dizer assim, mesmo que a gente não fique muito fixado nessa ideia de que isso é realmente uma verdade para o bebê humano, mas simbolicamente essa ideia é muito forte de pensar que toda vez que nós vamos viver qualquer espécie de nascimento na nossa vida, e pensando no nascimento como isso, o irromper do novo, a transformação, isso vem marcado também por uma dor, que é essa nossa, então, reação ansiosa diante da ameaça do desaparecimento. E aqui ele vai explicitar algo que eu já coloquei um pouco, que a possibilidade de surgir o novo, ela só existe porque existe para nós a liberdade.
Tá? Então, a liberdade é um ponto de partida de qualquer possibilidade transformadora para o ser humano. E nesse sentido, a gente vai entender por que liberdade e ansiedade, né, se correlacionam. Tem uma implicação mútua. Né? Se sem a liberdade não haveria o novo, não haveria essa possibilidade transformadora para nós. Sem o novo, né, sem esse romper do novo que mostra o movimento, né, da mudança, a perda de alguma coisa para o surgimento de outra, não se despertaria em nós a ansiedade. Aqui a gente poderia até se perguntar, mas só o conhecimento, né, o fato de que vamos morrer já não geraria ansiedade? Parece que o Rolomei está sugerindo que não, que para que realmente a gente experimente existencialmente essa ameaça, é preciso esse movimento da vida que diz de um morrer e nascer, né? A perda de algo para surgir o novo. Se isso não se instaurasse para nós, mesmo sendo nós racionais, nós não perceberíamos de fato o que é essa ameaça. Deixa vocês pensarem um pouco, né, nessa ideia. A gente pode conversar depois. Nesse ponto ele cita o Kierkegaard, que é então um filósofo dinamarquês, viveu no século XIX, escreveu muito sobre referências a aspectos que são importantes mesmo para o campo da psicologia, por isso psicólogos buscam muito o Kierkegaard. Mas eu queria assim, só fazer um parênteses para vocês. Toda vez que vocês se depararem com esse nome, né, com esse autor, se lembrem que ele era um autor cristão e que ele estava, sim, buscando compreender o ser humano, mas ele buscava compreender o ser humano na sua relação com Deus. Né? O ser humano, para o Kierkegaard, é sempre alguém diante de Deus. E isso é um fator da sua obra que marca a sua obra do princípio ao fim e que às vezes é completamente desconsiderado pela psicologia, o que não é justo, né, com o que realmente ele pretendia. Bom, fechado parênteses, a despeito disso, o que ele vai dizer sobre a existência humana, sobre a pessoa humana, é de qualquer maneira muito rico e desperta para nós, né, muitos caminhos aí de pensamento e de compreensão da vida humana. Então, para o Kierkegaard, ele vai dizer que a ansiedade, estou colocando a angústia entre parênteses para vocês, para dizer, a palavra usada pelo Kierkegaard é mais próxima para nós da palavra angústia, né, na língua portuguesa. Então, a angústia para o Kierkegaard, ele diz assim, a angústia é a vertigem da liberdade. É ali, diante daquele abismo gerado na nossa experiência pela liberdade, que irrompe a angústia para nós. Por que vertigem, né? Porque a liberdade é o que nos abre para o desconhecido, para aquilo que não está ainda pronto, não está feito, não está seguro. E aqui eu leio uma frase, né, então frases do Kierkegaard citada pelo Rolomei, que diz: a ansiedade ou angústia é a realidade da liberdade como potencialidade, antes que essa liberdade se materialize. Então, por isso também a ideia da vertigem. Só no vislumbre, né, do que é a liberdade, do que pode ser a liberdade para mim, isso é um gerador de ansiedade, porque me coloca frente a uma realidade ainda não dada, não feita ainda, não fechada. E se isso é o que nos faz, então, né, esse ser tão diferente, como na aula passada, né, não, acho que, né, da penúltima aula que a gente tratou do tema da liberdade, alguns de vocês começaram falando assim, no primeiro momento a liberdade é uma coisa muito boa, né, nos traz essa ideia de que a gente pode então fazer o que quiser. Mas só que na vida humana isso não é sentido bem assim. Primeiro que não é um fazer o que quiser, porque as limitações e determinações do mundo estão aí colocadas para nós sempre, mas também porque isso não é só gerador de prazer. Há muito medo ou ansiedade ou angústia implicados nisso. Tanto por um lado porque gera responsabilidade, consequências, que aí é uma visão bastante sartriana, ele vai dizer, a angústia provém do fato de que a liberdade gera responsabilidade, mas aqui, nessa perspectiva mais kierkegaardiana, e aqui então colocada à frente na psicologia pelo Rolomei,
a gente vai pensar que a liberdade ela já é geradora de angústia antes mesmo da sua realização, porque é a sua realização que implica na responsabilidade, né? Depois que eu faço uso da minha liberdade, eu tenho que me responsabilizar pelas consequências do que eu fiz, do que eu decidi fazer. Mas antes mesmo, então, quando Kierkegaard diz é só a potencialidade, é só o fato da liberdade se apresentar para mim como possibilidade já gera ansiedade, porque ela me coloca nessa visão, né, de um futuro ainda não feito, de um movimento, e o movimento, então, aqui acompanhando o Rolomei, o movimento, o surgido novo, implica na perda de alguma coisa, a perda me remete à perda de mim mesmo, né? A morte de um traço meu me remete à minha morte, e aí isso faz, como a gente pode fazer, faz vibrar ou faz tremer aquilo que o May aqui chamou de âmago, né, do meu ser, e desperta a ansiedade, porque desperta essa fragilidade, né, essa consciência da fragilidade e a percepção da ameaça a que nós estamos sujeitos o tempo todo. É como se a segurança do modo de vida já constituído ou das coisas que eu já tenho me deixasse de alguma maneira protegido frente a esse fato de que a destruição, a aniquilação de mim vai acontecer um dia. Pois bem, exatamente porque a liberdade e tudo isso que a gente acabou de dizer, né? Essa percepção da vida como movimento, abertura para o novo, é gerador de ansiedade. Há no ser humano também o risco ou a tendência à fuga, a um evitar da liberdade, porque se quer evitar a ansiedade. Em última instância, se quer evitar a percepção da ameaça. Então, nesse ponto aí, o May vai chamar a atenção. Aqui a gente consegue compreender o que seria a face positiva da ansiedade, no sentido de que se eu suporto experimentar a ansiedade, eu me coloco então aberta a conseguir fazer se tornar realidade, fazer fluir de fato na minha vida a liberdade, né? Suportando a ansiedade que eu posso de fato assumir a existência como a existência de um ser livre que tem a chance de se fazer, transformar aquela potencialidade de liberdade numa materializada liberdade, né? Numa realizada liberdade. E isso é realizar plenamente o ser humano, né? Na sua abertura ao se construir. E a me tornar de fato realmente esse ser de transformação em movimento, né? Realizar essa potencialidade. O que o May está dizendo? Quem está vivendo a ansiedade está colocado nessa potência, né, de movimento e transformação que é a nossa vida levada com intensidade ou com seriedade, eu poderia dizer. Seriedade no sentido do assumir do que é que eu sou. Eu sou esse ser que pode se fazer, né, que tem abertura e potência de transformação. E aqui a gente vai perceber como nesse ponto ele vai introduzir a temática da culpa, e no modo como ele introduz aqui eu acho que fica muito claro perceber qual a relação da culpa com isso tudo. Ele vai dizer, quem suporta, a gente pode te dizer o seguinte, que a liberdade é como funciona para nós como um chamado, né? Um chamado ao nosso ser, que o nosso ser venha entrar nesse movimento realizador, transformador, aberto ao novo, enfim. Quem se abre a isso, quem suporta esse chamado, experimenta a ansiedade. Então, nós não vamos escapar disso. Porém, quem, por não suportar a ansiedade, entra no movimento da fuga, da evasão, experimenta a culpa. Então, a culpa seria o outro efeito desse chamado da liberdade para o nosso ser.
E aqui, então, com isso, a gente está vendo como que o Rolomei vai afirmar, está afirmando, né, nesse momento, que a culpa é também uma característica ontológica da existência humana. Também faz parte inerente, né, do que é a existência. Também a culpa não é derivada de alguma outra coisa. Ela está em nós, ela faz parte da estrutura do ser que nós somos. Ela vai irromper ou não de acordo com a nossa atitude frente à vida. Nesse ponto, aqui ele vai entrar com um relato do Medard Boss, então é interessante fazer uma referência ao texto do Boss sobre esse mesmo tema, né, da angústia e da culpa. O Boss vai dizer o seguinte: de qualquer modo, a culpa sempre vai ser percebida, porque mesmo que eu esteja no movimento realizador de mim mesmo, essa realização nunca está completa. Ela só se completará quando eu morrer. Por isso, algum nível, né, alguma experiência desta culpa sempre vai estar presente para nós. Aqui o MEI não vai entrar nessa consequência. Ele vai só dizer, não, a culpa aparece quando você está se evadindo, quando você está fugindo do compromisso com a realização de si mesmo. Vamos falar mais ou menos assim. E aqui, então, o Rolomei vai citar um caso clínico relatado pelo Boss, que diz de um paciente neurótico obsessivo. A gente pode compreender a neurose obsessiva como essa patologia, essa doença marcada mesmo pela culpa, né? Acho que talvez todos vocês já ouviram um pouquinho disso, como que o obsessivo é aquele que tem para si o dever de seguir tais rituais para que algo não aconteça. Então ele fica sempre nessa posição assim, se eu fizer alguma coisa errada, isso pode gerar uma consequência negativa no mundo, né? Para outra pessoa ou para mim mesmo, enfim. É como se a patologia ela coloca uma lente de aumento, né, em traços que são de nós mesmos, de todo mundo. E o que o obsessivo descobre, com muita clareza, é que ele está em falta consigo mesmo, com as suas próprias potencialidades. Né? Isso que vai acontecer lá no desdobrar do caso relatado, acho que a gente não precisa entrar muito nessa nuance, mas a ideia que está implicada aqui, né, nessa perspectiva de pensar a culpa, ou a culpabilidade humana como um fator ontológico, né? Então algo que faz parte do nosso ser, isso se refere a esse chamado que nós todos sentimos em relação à realização das nossas potencialidades. O não se colocar no movimento da autorrealização, e assim a gente faz uma referência também à aula passada, é gerador de culpa. E aqui também ele alerta, não se trata de um simples sentimento de culpa, de algo que eu poderia compreender e de repente fazer desaparecer. A gente não está falando de um se sentir culpado porque fez mesmo alguma coisa indevida ou porque não obedeceu a uma regra ou a um combinado, coisas assim que são transformáveis, que são compreensíveis, podem ser trazidos ao diálogo. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma culpa que realmente existe, que diz respeito a um compromisso com o nosso ser. Tá? Então, a pessoa humana ela é culpada por não se realizar. E aí ele coloca ainda outras duas dimensões, que é culpada também por não perceber o ser do outro, e introduz um terceiro assunto que a gente nem precisa tratar muito aqui, mas eu acho que, né, o compromisso aí na leitura do texto de colocar que abre para outro universo de coisas. O Rolomei aponta que existe também uma percepção de culpa pela não abertura existencial à natureza. Eu acho que a gente pode pensar em natureza como mundo, o que está em torno de nós. Você veja, então ele está dizendo da relação consigo mesmo, da relação com o outro e da relação com o mundo, ou natureza. A culpa teria a ver com um desligamento em relação a mim mesmo, em relação ao outro ou em relação à natureza. Esses seriam geradores desse nosso sentimento de falta, de estar em falta com alguma coisa, principalmente, primordialmente, conosco mesmos. E
pensando nessa ideia, a gente poderia pensar que a saída para isso seria o ato do religamento, né? Do fazer novamente a conexão, seja consigo mesmo, com o outro ou com o mundo por fora de nós, né? E é como se essa ligação é um chamado, né? Um chamado que a existência nos faz, mas que não se realiza plenamente por tudo aquilo que a gente já disse sobre a ansiedade. Né? Existe no fundo disso tudo essa ameaça da aniquilação, a ameaça da destruição, que vem como que agindo como um perturbador na nossa realização plena. Né? Mesmo um pouco hesitante aí de novo com o uso das palavras. Né? A palavra plena pode ser muito mal compreendida, mas ela aponta um horizonte, né? Essa possibilidade da ligação plena comigo mesmo, com o outro, com o mundo, é isso que fica apontado como um rumo para a gente seguir, mesmo que a gente nunca chegue plenamente lá. Pois bem, aí no finalzinho, chegando aqui à conclusão, ao final desse texto, vocês vejam que é um texto mais curto, né? O vídeo vai ficar um pouquinho mais curto também, mas muito denso. Eu acho que talvez para alguns de vocês, por exemplo, a entrada dessa ideia da culpa pode soar estranha. Acho que lidar com a ideia da angústia e ansiedade é mais fácil, né? Eu acho que todo mundo que começa a estudar psicologia já se deparou um pouco com a ideia, né? Com o entendimento da angústia. Então, a gente espero encarecidamente ver mais de vocês na conferência da próxima terça-feira para a gente discutir essas ideias. Então, aqui finalizando, ele vai enumerar o que seriam 4 características dessa culpa ontológica, então, culpa existencial. Primeiro, que ela é comum a todas as pessoas, ninguém está livre disso. Então, ela não é só para os doentes, né? Ela não se deriva de fatores culturais, né? Ainda que os fatores culturais possam vir, né, marcar ou determinar o seu conteúdo, mas eles não são geradores da culpabilidade. Ela não é também originalmente uma culpa patológica. É claro que o patológico pode se desenrolar dela, né? Ou a culpa ontológica pode desembocar na patológica quando ela não é vivida em si mesma, naquilo que ela realmente é. E, por fim, consequência também disso que já foi dito, ela não gera formação de sintoma. Né? Se ela for acolhida, ela é um impulso para a realização de si. Bom, aqui a gente encerra. Então, espero que vocês, né, aproveitem esse texto, percebam a densidade dele e a gente se vê na terça que vem.